Irmãos, o Senhor colocou no nosso coração, há 5 semanas atrás, o desejo de compartilhar com a igreja o livro de Atos. E eu sempre tenho dito aqui que, para fazer uma série de um livro tão grande, de 28 capítulos, nós não conseguiríamos abordar todo o livro, e nós teríamos que ficar confinados dentro do mês, e encerrando hoje, porque nós temos um compromisso com a nossa família de igrejas, porque fechamos os pastores, que todos nós estaremos ministrando a mesma palavra em março e em maio. Esse mês de março nós vamos ministrar aqui para os irmãos uma série chamada Assentados com Cristo, onde nós vamos estudar a partir do domingo que vem a carta do apóstolo Paulo aos Efésios em 6 semanas. Então não é só março, a gente vai avançar para abril, mas lá em maio também vamos estar estudando o livro de Hebreus. Isso está sendo ministrado em todas as igrejas, tá? E vamos, mesma estratégia. Então eu, pastor Murilo, minha esposa, a pastora Sueli, vamos estar revezando para ministrar essas palavras aqui para os irmãos. E eu espero que você esteja sendo abençoado à medida que nós estamos conhecendo estes livros. Os irmãos têm sido abençoados? O que é importante eu dizer para os irmãos aqui? Nesta série nós lançamos o nosso canal do Spotify, Dínamo São Mateus, Spotify. A gente tinha canal no YouTube, agora tem o canal no Spotify também. É importante eu dizer para você que você não precisa assinar o Spotify para nos ouvir no Spotify. Você pode entrar e criar o seu cadastro, não precisa pagar, e você pode inclusive assinar o nosso canal para ouvir aquilo que a gente está colocando lá, tá? E a gente colocou este mês lá 10 ministrações contando com essa agora, que eu vou fazer agora, que são as ministrações que nós três, pastora Sueli, pastor Murilo e eu, ministramos, não só aqui no púlpito, mas houveram outras palavras que foram para o GC, que não vieram para o púlpito, e foram gravadas lá para a gente abençoar. Então eu mesmo gravei Atos 2, uma palavra específica. Irmãos, eu fiz questão de mandar para o pastor Dene e pedir para ele me corrigir. Falar, tá muito bom, tá bonzinho, quase nada, tá ruim. Porque o pastor Dene é tão apaixonado por assunto de língua estranha, e às vezes nós temos alguma dúvida a respeito disso. Eu ministrei uma palavra que está só no Spotify, eu não ministrei de púlpito, para você que quer ir lá e ouvir 50 e poucos minutos, uma palavra compartilhando conhecimento sobre língua estranha. E nós ministramos também uma palavra sobre Atos 13 e 14, tá? Palavras que não vieram para o púlpito. Então, hoje eu ministrei de manhã uma outra palavra, que já vou contar para os irmãos que e agora eu estou ministrando a última palavra. Então hoje eu ministrei nas 2 reuniões, mas são palavras diferentes também. Essas palavras também estão sendo gravadas em áudio e vídeo. Essas 2 palavras de hoje estão indo para o YouTube e para o Spotify, tá? Pastor Elias, profeta Elias, a gente recebeu um pastor aqui, um pastor que roda o mundo. Eu conheci lá na Inglaterra, no domingo passado, foi uma bênção. Ele ministrou uma palavra que nós não colocamos lá ainda, porque eu pedi ao pastor Murilo, vamos encerrar a série, colocar todo o conteúdo da série, depois a gente publica o pastor Elias. E essa semana então vai ter bastante postagem, porque vai ter de manhã, a palavra de hoje de manhã, a palavra agora à noite, aí na sequência a gente vai soltar o pastor Elias, que ministrou domingo passado pela manhã, a palavra que eu ministrei na abertura do jejum na sexta-feira aqui na igreja, e a palavra que a minha esposa, a pastora Sueli, ministrou ontem, aqui na igreja também, depois que essas palavras não estão dentro do livro de Atos. Amém? E nós estamos encerrando a série do livro de Atos agora, tá? O que veio ao meu coração, e eu quero introduzir os irmãos dizendo essas palavras. Orando pelo encerramento dessa série, o que o Espírito Santo me impulsionou aqui a falar para os irmãos? Por que nós resolvemos estudar o livro de Atos? Preste toda atenção aqui, porque eu quero que você seja realmente abençoado, cresça em entendimento, desenvolva a sua compreensão daquilo que Deus tem nos chamado como igreja a construir para Ele. Amém? E nós estamos muito preocupados aqui em ensinar a palavra. Amém? A palavra. Uma coisa que é sensacional nós percebermos, por isso que se chama Atos dos Apóstolos, é o envolvimento da igreja na missão. Toda a igreja. O livro de Atos
embora a palavra, o nome até é Atos dos Apóstolos, e inclusive em alguns momentos eu falei, seria muito bem recebido. Muitos, inclusive ensinadores da palavra, apelidam esse livro carinhosamente de Atos do Espírito Santo. Mas quando nós falamos Atos dos Apóstolos, não são só os apóstolos, os personagens do livro de Atos. Amém? Quando nós falamos de igreja de Atos, por exemplo, Atos não é uma cidade. Então quando a gente fala assim, carta aos filipenses, são os moradores de Filipos. Carta aos coríntios, são os moradores ali corintianos. Não, são os moradores de Corinto. Mas não existia uma cidade chamada Atos. Tampouco esse livro é escrito sobre uma igreja. Então a gente fala a igreja de Atos. Não é uma igreja. A igreja de Atos se refere à igreja primitiva. São várias igrejas, mas que tinham um único coração. E um coração que revela como a igreja começou. E é um coração que ao ministrar isso, nós estamos pedindo, Senhor, restaura. Irmãos, eu estou orando nesses dias como pastor, falei, Deus, eu quero ser pastor de uma igreja que entende a missão. Quero ser pastor de uma igreja que quer ser santa de fato. De uma igreja que quer se engajar de fato. De uma igreja que quer glorificar o nome de Jesus de fato. De uma igreja que ama a oração. De uma igreja que ama a tua palavra. De uma igreja que ama te conhecer. De uma igreja que quer te representar. De uma igreja que quer te honrar na terra. Quantos querem fazer parte desta igreja? E nós estamos ministrando com esse tipo de empolgação, é um entusiasmo. Eu sinto o Espírito Santo soprando em mim, falando, fala filho, fala filho. Eu vou trabalhar no coração das pessoas, as pessoas vão entender o que você está falando. Eu vou revelar para elas o Evangelho, nós vamos crescer, nós vamos expandir o reino, nós vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar pessoas para Jesus, nós vamos firmá-las no Evangelho, nós vamos multiplicar os nossos GCs, nós vamos treinar os santos para o serviço. Quantos podem dizer glória a Deus? Quando nós olhamos para esse livro de Atos, irmãos, nós estamos olhando não só os apóstolos, no sentido dos 12. Nós estamos olhando a maneira como o Senhor impulsionou a igreja. Eu tenho dito o seguinte, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, por exemplo, foram escritos por... O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos por Lucas. Quem é Lucas? Lucas é o companheiro de Pedro, é o médico. Mais para frente ele acompanhou o apóstolo Paulo. Amém? Ele era um médico, era um homem erudito. Se você olhar a história, você não vai ter um pouquinho de dificuldade de encontrar Lucas. Não tem muitas histórias com o nome de Lucas. A não ser um evangelho que leva o nome dele. Em alguns momentos, você lendo Atos, você vai ouvi-lo dizendo assim, nós fomos para tal lugar. Cadê Lucas? Está aí. É isso que se conta, Beth, de Lucas. Ele está dizendo o seguinte, Paulo foi e eu estava junto. Ele está dizendo, nós fomos, que ele é o autor. Entenderam o que eu estou dizendo? Não. Eu estava ali. Agora, o que eu quero dizer para os irmãos, quem é Lucas? Lucas é um homem inteligente, é um homem que estudou. Nessa época nós já temos os rudimentos da medicina. O homem nessa época já não é mais bárbaro. Hipócrates, o pai da medicina, é um grego que viveu 400 anos antes de Cristo. Até então, se tinha alguém doente, por exemplo, tinha um problema no dedo, o cara cortava o dedo fora. Mas nesse momento já se tratava a enfermidade. Lucas estudou para ser médico. Amém? E é um homem que tinha um dom. Qual é o dom dele? O dom dele estava na caneta. Ele sabia escrever. Pode parecer simples, mas quando ele observou o que os apóstolos falavam a respeito do testemunho de Jesus, ele falou, eu também vou escrever um evangelho para os gregos. Porque os gregos não têm um evangelho bem construído. Os gregos são muito eruditos, eles são muito cri-cri, são estudiosos. Eu preciso narrar para eles os fatos a respeito de Jesus. Escreveu o evangelho. Quando ele observou participando da plantação da igreja primitiva, ele entendeu que o registro do que estava acontecendo na igreja primitiva seria importante para os cristãos de todas as épocas. Lucas escreveu para que o pastor Márcio pregasse no mês de fevereiro. Lucas escreveu para que você lesse na sua casa. Lucas escreveu para que nós entendêssemos como a igreja se movia, como ela funcionava. Esse era o encargo. No entanto, o encargo parte de um homem normal, que tinha uma profissão. Não era um apóstolo, ele era um médico. Aqui a gente tem duas dentistas sentadas uma do lado da outra. Boas moças, belas moças, solteiras. Fica a dica. Amém? Né? Olha lá. Deus pode nos usar com os nossos dons. Amém? Irmãos, quando nós falamos de Pedro aqui no livro de Atos,
Já por outro lado aqui nós temos um apóstolo. Mas Pedro, todo momento que nós falamos de Pedro, o que nós apontamos para Pedro? É um homem eloquente? É um homem eloquente. É um homem impulsivo? Tem gente impulsiva na igreja. Aqui nessa noite com certeza tem gente impulsiva. Aquela pessoa que fala assim, olha, eu gosto de uma briguinha. Esse é Pedro. Gosto de confusão. Entenderam o que eu estou dizendo? Não? Em alguns momentos ele é muito corajoso, em alguns momentos ele é extremamente covarde. Ele deixou Jesus falando sozinho, negou o Cristo. Mas ele foi um apóstolo extremamente importante. A Bíblia vai dizer que Jesus contou com ele, termina assim o Evangelho de João. O Senhor chamando ele de volta, falou, meu, o que você está voltando aí a pescar, velho? Eu te chamei para ser um pescador de homens, deixa as redes. Você é bom nisso aí. Mas você percebeu que você está de novo pescando uma noite inteira e não pegou nenhum peixe? Vem aqui, vai debaixo da minha palavra, lança a rede do outro lado, 153 grandes peixes. Aí Pedro volta e fala, eu não sei pescar sem o Senhor. Fala, pois é, mas não é peixe que eu te chamei para pescar. E aí, irmãos, revestido do poder do Espírito, ele prega, 3.000 se convertem em um dia só. Essa é a narrativa do livro de Atos. Mas por outro lado, irmãos, nós temos aqui, como o pastor Murilo ministrou, né, um cara como Estevão. Quem que é Estevão? Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele era apóstolo, pastor Márcio? Não. Ele era um membro comum da igreja, que era um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo e de sabedoria. Talvez se nós fôssemos olhar aqui para a igreja de Dínamo São Mateus, você fica achando que Estevão era um líder de GC. Não era. Estevão é um camarada que foi escolhido para distribuir a cesta básica na igreja, para saber das necessidades dos irmãos mais carentes. Irmão, esse cara que foi incumbido de distribuir cesta básica, ele ministrou um super sermão. Foi morto, apedrejado, mas vigorosamente, quando estava sendo apedrejado, ele está tendo uma visão, os céus estão rasgados, Jesus já está me esperando, eu vou morrer agora, já vou me encontrar com ele. Olha, um homem cheio do Espírito Santo, mas o que eu quero dizer para os irmãos, um homem comum. Um homem comum. Não olhe, imagine que é um super crente. Estevão para a gente é o padrão da normalidade do homem e da mulher de Deus. Irmãos, quem é Filipe no livro de Atos? Filipe é um homem normal também. Traz para os nossos dias, quem é Filipe? Hoje de manhã eu estava dizendo, Filipe é um camarada que encontrou o Uber estacionado na padaria. E o Uber não está conseguindo sintonizar a rede de dados do celular. E ele está com um cara no banco de trás. E esse cara do banco de trás está lendo a Bíblia. E esse evangelista, que é Filipe, ele não é líder de GC, não é nada, ele é membro da Dínamo São Mateus. Ele observou isso, bateu no vidro e falou assim, amigo, está entendendo o que você está lendo? Estou vendo que você está lendo Isaías. Estou lendo aqui, mas não sei se eu estou entendendo tudo. Para onde você está indo? Estou esperando o cara conectar a rede de dados aqui e vai me levar para Interlagos. Posso ir junto com você? Também estou indo para Interlagos. Lógico, irmãos, hoje ninguém entraria nesse Uber, né? Mas eu estou falando para a gente entender o que está acontecendo, certo ou não? É isso que está acontecendo. Ele pegou carona no Uber para Interlagos e começou a explicar a palavra. No meio do caminho, ele falou, tem aqui água no Tietê, o que impede que eu seja batizado? No Tietê mesmo, porque não foi no Jordão que foi, né? Que o Jordão não era um rio maravilhoso, não, acho que não era o Tietê também, mas eu não achei nenhum nome de córrego bom aqui na nossa região, está difícil, né, Mari? Mas só para os irmãos entenderem, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? É um homem comum, tá? Ele prega o evangelho, batiza o cara. Sabe o que acontece com ele, igreja? Quando ele termina de batizar o cara, ele some. Ele é transladado de um lugar para outro. O que eu quero que você registre na sua mente é o seguinte, é a experiência de um cristão normal. O que eu estou querendo dizer para a igreja é o seguinte, qualquer cristão no nosso meio pode ter uma experiência de orações respondidas. Qualquer cristão no nosso meio pode ter uma experiência violenta num evangelismo. Qualquer cristão no nosso meio.
não é um apóstolo, é um homem normal. Quem que é Ágabo no livro de Atos? É um homem eloquente, é um cara que falava forte, que tinha uma pregação bem construída. É apóstolo? Não é apóstolo também. Provavelmente é um cara que estava lá no estacionamento da igreja, cuidando dos carros da igreja, talvez tocando guitarra, Mauri. Que você é embaçado, mano. Você não apavora só na guitarra, você é uma bênção para todos nós, viu, Mauri? Entendeu? Estou falando, é a vida de um cristão normal. O que é o livro de Atos para a gente? É um livro que mostra, irmãos, para a gente como Deus quer que a igreja inteira funcione, não só uma classe de cristãos especiais. Então, se você quiser conferir a minha palavra de hoje de manhã, eu falei sobre Barnabé. Que Barnabé, a gente não podia fechar o livro de Atos sem falar de Barnabé. E a gente não podia fechar o livro de Atos sem falar do grande apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Mas presta atenção, eu quero falar um pouco, não tudo, algumas coisas do apóstolo Paulo. Mas eu quero focar em duas coisas aqui com os irmãos. O Cláudio faz libras, abre a garrafa do pastor. Aqui, ó. Quem é o grande apóstolo Paulo? Para nós. O grande apóstolo Paulo aponta para alguns de nós na vida de quem tem grande chamado, mas o grande apóstolo Paulo também aponta, irmãos, para o teu vizinho, que você não sabe qual é o propósito que Deus tem na vida dele, e que talvez essa semana ele sai do apartamento dele e toca na sua campainha, e ele vai dizer algo dessa natureza assim, ó: eu estava na minha casa fazendo faxina, passei mal, caí no chão, eu senti uma tontura, os meus olhos turvaram, eu caí no chão, senti vontade, sabendo que você é crente, de cruzar aqui o corredor, pedir você oração, vim tateando aqui a parede, porque eu não estou enxergando a porta. Você pode orar por mim? E esse cara pode ser o apóstolo Paulo. Pode ser que você não seja o apóstolo Paulo, mas você seja quem vá ajudar o apóstolo Paulo. Faz sentido o que eu estou dizendo para a igreja? Faz, irmãos? Vocês estão entendendo? Nós podemos ser úteis para levantar essas pessoas. Quem é o apóstolo Paulo? Saulo é um homem também muito capaz. Eu citei aqui Lucas, que era um homem capaz, mas o evangelho tem homens também que eram iletrados. Pedro, por exemplo, era brucutu. Provavelmente um analfabeto funcional, mas um grande homem na igreja primitiva. Amém, irmãos? Paulo estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes mestres na época. Ele era um fariseu, era um homem estudado, academicista, com uma grande estrutura filosófica, uma construção maravilhosa de retórica, exegese, homilética, tudo que você imaginar, Pedro tem ali na cabeça dele. Um homem super inteligente. Por causa do zelo para com a religião judaica, ele nos via, a nós cristãos, como uma ameaça à religião judaica. Ele nos considerava hereges. E ele foi buscar uma autorização para matar os cristãos numa cidade chamada Damasco. E ele sai do lugar onde ele estava indo para Damasco. E a Bíblia diz que no meio do caminho, a história do apóstolo Paulo é um pouco diferente da maioria das pessoas, porque o apóstolo Paulo não se converteu. O apóstolo Paulo, ele foi convertido na marra. Deus aparece para ele, o Senhor Jesus aparece para ele, mas ele não viu o rosto de Jesus, ele viu um grande clarão. E ele estava com uma equipe que estava indo para prender e matar cristãos. Toda a equipe que estava com ele viu aquele clarão. O animal onde ele estava montado viu o clarão. O animal empinou. O apóstolo Paulo, nessa época chamado Saulo, ele cai no chão. E quando ele se levanta, ele está cego. Todos estão vendo a luz que derrubou ele. Todos estão vendo. Aqueles que estavam com ele estão vendo. Mas só ele ouve uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E isso, irmãos, só um comentário que está fora da palavra, mas eu acho isso muito lindo. Porque o apóstolo Paulo estava indo perseguir a igreja, mas Jesus se apresenta e fala assim: por que você está me perseguindo? Sabe o que é belo? Porque você é a igreja.
Cada vez que alguém está mexendo com você, Jesus vai se apresentar no mundo espiritual, está falando o seguinte: Ele é meu. Ele é meu representante. E aí Jesus disse para você, fala para Saulo: duro é para você recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. O que é recalcitrar sobre os aguilhões? Recalcitrar é bater o calcanhar sobre a ponta da lança. Você vai se machucar, filho. Não faz isso não. Você está perseguindo a minha igreja. Eu sou o Messias que você acha que está aguardando. Eu já vim. Eles não estão pregando uma seita não. Eu sou o Cristo de Deus, o verdadeiro, amigo. Entendeu? Eu morri na cruz alguns anos atrás, ressuscitei ao terceiro dia. Esses que estão pregando evangelho estão falando de mim. E ele está cego, só está ouvindo. Agora você vai abandonar esse caminho de perseguição. Na próxima cidade você vai entrar, não vai chegar em Damasco. Você vai procurar nessa cidade, na rua chamada direita, um homem chamado Ananias. Ananias para a gente também é um símbolo. É um homem pequeno. O nome significa Ananias, um homem pequeno. Quer dizer, um homem comum, outro homem comum. E esse Ananias, ele vai falar a meu respeito para você o que você precisa saber. Você vai ficar alguns dias com ele. Ele vai impor as mãos sobre você e vai restaurar a tua visão. E eu quero dizer para você, o próprio Jesus profetizando para Paulo: a partir de hoje você não é mais um perseguidor da igreja, a partir de hoje você vai ser perseguido, porque de perseguidor da igreja eu estou te levantando como um anunciador do evangelho. Irmãos, a conversão de Saulo conta que gente difícil da tua família vai se converter também. Tem gente que te persegue porque você vem na igreja todo domingo. Tem gente que te persegue porque você vai no GC. Persegue porque você lê a Bíblia. Diz que você é um alucinado. Persegue porque você dá dinheiro na igreja. Persegue porque você ora. Persegue você por alguns hábitos que você tem. Porque você já entendeu em Deus que precisa guardar. Mas Deus está falando através da conversão do apóstolo Paulo: eu vou alcançar essas pessoas com o meu amor. E esse homem se converte. E Barnabé o acompanha nos seus primeiros dias. Hoje de manhã eu falei sobre Barnabé. Amém? E Deus o levanta como um grande pregador. Eu vou precisar pular um pedaço da história do apóstolo Paulo, mas eu quero dizer para os irmãos, na verdade, os primeiros passos do apóstolo Paulo são equivocados como qualquer novo convertido. No início, ainda que ele tivesse forte em cargo de pregar, a Bíblia diz que ele se tornou um arruaceiro. Ele entrava nas igrejas e atrapalhava o culto. Hoje de manhã eu mostrei isso para a igreja. A ponto, irmãos, de arrumar confusão com os gregos. E a igreja ter chamado ele, reunido a igreja, falou: vamos levantar uma oferta. Paulo é de Tarso, vamos mandar ele de volta. Levantaram uma oferta para o cristão cearense. Mandaram ele de volta para a terrinha. Eu mostrei isso para a igreja de manhã. Quer ouvir a mensagem? Vai lá no Spotify, a gente vai publicar essa semana. No verso seguinte diz que a igreja desfrutou de grande paz. Por quê? Porque o arruaceiro foi embora. E ele era confuso, arrumava briga. E isso estava tão errado que o próprio Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo que não é para arrumar confusão por causa do evangelho. Eu fiz uma postagem essa semana no meu Instagram, acho que foi ontem, porque o Dave Leonardo gravou um vídeo falando assim: eu gravei um negócio em 2017, fui infeliz no que eu falei, isso aqui está errado. Aí eu resolvi gravar isso e coloquei assim: eu também critiquei muita gente já por alguma coisa que a pessoa está errada. Parei de criticar por duas coisas. Primeiro, que eu analisando as minhas mensagens, eu também de vez em quando falo uma bobeirinha. Me perdoe por admitir isso. A Bíblia diz que o varão que não tropeça no que fala é perfeito. Sabe o que Deus faz com gente perfeita? Tira da terra, leva embora. Enoque andou com Deus e foi transladado. Então quem está ficando está imperfeito ainda. E segundo, eu falei o seguinte: olha, parei de criticar a gente que erra na fala, porque eu estou mais ocupado em estudar mais para não falar besteira. Eu não tenho tanto tempo assim para ficar observando o que a Baby do Brasil está falando, o que outro. Irmãos, eu vou falar, eu tenho um ódio do Instagram às vezes, que isso me ajuda, assim, me ajuda até a orar para eu produzir conteúdo, porque eu tenho aversão. Os irmãos já viram como o negócio vive? É a polêmica da semana. Fica pesquisando, qual que é a polêmica da semana? Para todo mundo fazer um vídeo, todo mundo quer falar. E às vezes o cara vai fazer um vídeo para dizer porque todo mundo tem que falar, só que ao falar isso, ele também está comentando.
Eu vou falar, gente, eu vou falar, a sua vida não é feita do assunto do momento, a sua vida é uma construção. E você precisa tomar cuidado, porque se você andar atrás de onda, você não está construindo nada. Vai ver quem fica o tempo todo nisso aqui, se o cara está estudando, se está se dedicando, se está se aperfeiçoando no trabalho, tem tempo para fazer isso? Não. Não tem não. Então eu vou dizer para os irmãos, pode ser um pecado, eu tenho uma dificuldade com isso, ainda tenho essa dificuldade, eu estou lutando, Deus me ajuda, mas eu tenho uma dificuldade, assim, às vezes eu olho e falo, meu Deus, estou perdendo muito tempo aqui, nossa, eu fico 5 minutos, já fico, É difícil para mim, irmãos, nossa, eu tenho um nojo, assim. Você pode botar a mão na sua cabeça, bota a mão na sua cabeça, deixa eu ministrar um nojo de rede social aí em você. Estou pregando uso e costume, né? Vamos voltar para a palavra aqui. Né? Aí eu escrevi assim, faz sentido? E deixei lá. Daqui a pouco eu volto e vi que 20% das pessoas disse que não faz sentido. Aí eu já fui vítima da rede social, porque eu fiquei angustiado. Eu falei assim, não, repreendo. O que é isso? O que eu tenho que me importar com quem não concorda comigo? Que se lasque se não entendeu o que eu falei, meu. Eu vou seguir a minha vida, não acha que faz sentido, o problema é seu. Eu já abandonei a palavra, né? Deixa eu voltar para ela aqui. Mas é para quebrar o gelo, para a gente construir aqui. Irmãos, Paulo se levanta na força do Espírito, ele precisou de gente comum ajudá-lo para ele se desenvolver. E ele teve Barnabé, eu falei sobre Barnabé hoje de manhã. E eu quero falar algumas coisas para você a respeito de Paulo que eu não poderia dizer, porque não poderia deixar de dizer, porque nós estamos falando de Atos aqui. O final, quase metade do livro de Atos, porque vai começar lá do capítulo 13 até o 28, é metade, né? Vai falar de 3 viagens missionárias importantíssimas que o apóstolo fez. Por que é importante para a gente? Irmãos, eu vou ter que passar as 3 viagens, é só um panoramazinho que eu vou falar aqui, porque eu quero guardar os princípios com os irmãos. Mas por que essas viagens são tão importantes? Porque Jesus, quando ele foi embora, ele falou para os seus discípulos assim, agora vocês vão pregar o evangelho. O que vocês viram eu fazer, isto é, eu ensinei a sabedoria de Deus, eu ensinei o caminho da verdade, eu fiz milagres no meio de vocês, eu expulsei demônios, agora eu envio vocês para fazer as mesmas obras. Então, qual que é a missão da igreja? Pregar de Jesus, ele mandou. Fazer discípulos das pessoas, não é só trazer para a igreja, é ensinar as pessoas a guardarem o que a gente está aprendendo. Ser santo, amar Jesus, a adoração, a oração. Por que a gente vai fazer um seminário Coração de Davi? Porque a gente entende que intercessão é uma missão de toda a igreja, então venha. A gente entende que nós precisamos aprender a orar. Por que o pastor investiu ali na reforma de uma sala para fazer uma sala de oração na igreja? A gente estava atrasado. Ficou um espaço maravilhoso. Inclusive, falei hoje de manhã, vou dizer aqui também, todo mundo que for usar aquela sala, um combinado nosso. A gente colocou 2 tapetes lá, uma sala limpinha e tal. Se eu usar aquela sala, irmãos, vamos combinar de fazer aquele espaço bem agradável para a gente usar descalço. Deixa o sapato lá de fora, entra para orar. Não é por motivos espirituais nem nada, é para manter a sala limpa. Amém? E fica super aconchegante. Tem até almofada para você sentar lá no chão, né? Tem um rádio Bluetooth lá para você colocar uma canção para adorar. Tem uma luz ali separada para você fazer um esquema, apagar a luz principal, acender só aquela luz quente, ficar aquele ambiente delicioso. Foi instalado o ar-condicionado essa semana, um espaço para você separar para Jesus. Às vezes você quer separar na semana, fala aí, o pastor está na igreja, pode abrir para mim? Vem aí tirar um tempo de oração. A sala foi construída só para a gente ter um espaço de oração na igreja. Aí Deus ouve quando você ora em casa? Claro que ouve. Mas a gente está querendo ensinar a igreja que a oração é importante. Por quê? Porque Jesus disse que era para ensinar a guardar tudo que ele ensinou. Amém, gente? Aí Jesus disse assim para os discípulos, vocês vão pregar o evangelho aonde? Aqui em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos foram? Não. Eles ficaram em Jerusalém. Aí, lá no capítulo 10 de Atos, você que leu, você conhece a história. Você viu que Pedro precisou ter uma visão,
onde Deus falava assim, ó, que está sobre essa toalha, mata e come, e eram animais impuros. E eu não posso contar a história detalhadamente, mas vai lá e lê. Porque Deus estava falando o seguinte, pelo amor de Deus, sai de Jerusalém, o evangelho não é só para judeu. Aí ele foi lá em Jope, muito obedecendo a visão, pregou para Cornélio, voltou dizendo o que aconteceu, a igreja nem queria que os irmãos viessem na mesma igreja. Pedro teve que falar para eles, não, mas aconteceu tudo o que aconteceu no nosso meio. Eles se converteram, eles foram batizados no Espírito Santo também. Eles falaram, é verdade, eles foram batizados no Espírito Santo, estava pregando o evangelho, eles começaram lá, teve aviãozinho, teco-tex, falaram no Espírito Santo, tudo igualzinho a gente. É mesmo. Eu comecei a falar o evangelho para eles, falei que Jesus morreu, não ressuscitou, eles começaram a chorar também. O amor de Deus se derramou sobre o lugar. Eles se abraçavam do mesmo jeito que a gente aqui em Jerusalém. Então o sinal estava dado, o evangelho era para ser pregado não só para judeu, era para fora. Eles foram. Pedro teve a experiência com Cornélio, voltou para Jerusalém e ficou lá. Qual que é a importância de nós entendermos as viagens missionárias de Paulo? Porque Paulo é o primeiro desbravador da igreja para fora. Se a gente não tem o apóstolo Paulo, o evangelho não estaria aqui em São Mateus. Se a gente não tem o apóstolo Paulo, nós não teríamos ninguém que resolveu sair para pregar para fora. Se nós não temos o apóstolo Paulo, nós não vamos ter encorajamento para pregar fora do nosso prédio, para pregar lá no nosso condomínio, para pregar lá na nossa rua, para pregar lá no trabalho, para pregar lá no esporte, para pregar na academia. Irmãos, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, Deus está nos comissionando para pregar no parque correndo, para dar testemunho do Senhor, está nos enviando para fora. Aliás, a própria palavra igreja significa chamados para fora. Não é para cá. Eu tenho dificuldade com o irmão que não vem nem na igreja, porque ele não sabe que a igreja nem é a parada. Aqui é intervalo de jogo, eu estou treinando os irmãos para funcionar na segunda ao sábado. E eu vou dizer para os irmãos, olha irmãos, a gente tem que entender o que Cristo está fazendo. Eu saí 2 semanas atrás aqui do culto do domingo de manhã, e aí eu estava indo almoçar, e aí eu virei ali no centro de Santo André, quando eu passo assim a prefeitura, houve alguma coisa ali na frente, uma pessoa freou bruscamente, freou 1, 2, 3, 4, 5, 6 carros, todo mundo junto. Aí eu freio, bruscamente. Aí eu falei, ai meu Deus, puxei o carro para a esquerda, graças a Deus, não bati, fiquei assim, ó. Olhei para o retrovisor, falei, esse cara não vai parar. O cara pegou a minha traseira com tudo, bem no meio. Ele veio tão forte que ele me jogou no carro da frente. Bateu o carro de frente e traseira. Bateu o carro de frente e traseira. Traseira e frente. Quando eu fui abrir a porta aqui, ó. Eu fui abrir a porta. Eu nem olhei a cara das pessoas, não vi o carro das pessoas, não tinha visto nada. Eu abri a porta. O Senhor falou comigo assim, ó. Ninguém vai te pagar. E eu não quero que você perca o espírito. Ninguém vai te pagar, não adianta se estressar, ninguém vai te pagar. Eu estava com o meu carro mais caro, frente e traseira. Aí eu desço do carro, eu já fiquei perplexo com a palavra do Espírito Santo, em paz, porque eu estava ouvindo ele. Mas eu fiquei perplexo, falei, nossa, bati aqui, frente e traseira, não vai pagar? A minha primeira reação foi no cara da frente, porque o cara da frente foi eu que bati, porque o cara me jogou contra ele. Aí o cara desceu do carro e falou assim, eu vi que você parou, foi o cara que me jogou em você. Eu falei, beleza, mas tem seguro. Se você se danificou, aí nós resolvemos a situação. Aí eu vim para trás. Vim para trás, o carro do rapaz, um carrinho mais desgastado, 4 pneus careca. Eu falei, por isso que não parou. Mas a pista estava seca, não parou. E ele saiu do carro espraguejando, batendo no capô assim, e falando assim, eu vou jogar esse carro lá no Baeta Neves, vou subir lá no alto do Baeta Neves, vou deixar essa tranqueira aqui, e batia, eu fiquei olhando assim para ele. E bateu violento, irmãos. A alma do para-choque entrou assim, bateu no radiador, a água estava toda no chão, assim, a água do carro dele, e a minha traseira inteira danificada. Fiquei olhando, acalmar um pouquinho, e o Espírito Santo falou assim, não vai pagar. Aí eu fui confirmar se o Espírito Santo estava certo, né?
Falei, amigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por acaso, você tem seguro? Ele falou assim para mim, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Esse carro faz 10 dias que eu tirei do conserto. Eu dependo dele para trabalhar. Eu fiquei 30 dias parado e tirei ele do conserto porque faz 40 dias que eu bati num outro cara. E agora eu acabei de tirar esse carro do conserto, eu preciso voltar a trabalhar com ele, que eu fiquei 30 dias parado para pagar o outro ainda. Aí eu olhei para ele, pensei comigo, mas o Espírito Santo está falando comigo, né? Aí o que você acha que um pastor faz nessa hora? Do diabo, comecei a pregar para o cara. Peguei aqui e falei, amigo, você bateu em mim, então deixa eu te falar uma coisa. O seu azar que você bateu num pastor. Peguei de canto aqui e meti bronca. Preguei para ele. Confesso para os irmãos que eu falei assim, já que ninguém vai me pagar aqui, eu vou dar um bom testemunho para o Daniel. É isso que eu pensei mesmo, porque o Daniel estava me olhando lá de dentro, a Ana Clara me olhando lá de dentro, minha esposa já estava ligando para as pessoas, meu marido bateu o carro. Falei, pelo menos vou ganhar um ponto com o Daniel, já que ninguém vai para consertar aqui, eu vou ganhar um ponto, dar um testemunho de um pai crente, né? Eu pensei nisso de verdade. E aí, beleza. Aí eu falei assim, como que é seu nome? Cristiano. A esposa dele estava no banco de passageiro, virada para a rua, ela passou para esse lado aqui, desceu, eu estava de costas assim, ela veio toda marrudona assim, ó. Quando ela chegou e viu que eu estava falando baixo, eu estava consolando o marido dela, porque eu estava botando a mão nele. Aí ela se acalmou, juntou com ele aqui e começou a fazer um cafuné ali, para consolar eles. Eu orei por eles, convidei ele para vir na igreja. Fui fazer minhas coisas, voltei depois, liguei para ele. Falei, é o seguinte, ó, eu não falei na hora, mas eu quero te falar agora. Deus colocou no meu coração que você não tem que se preocupar com essa batida. Eu vou correr, eu vou consertar, mas você vai ficar me devendo uma visita na comunidade que eu pastoreio. Só que você está lascado, porque eu vou ligar toda semana até você ir. Você não vai pagar o conserto, mas você vai me visitar. Nossa, faz 2 semanas que eu estou ligando para o cara e vai aparecer aqui. Eu vou falar, foi ele. Não vou falar, não. Eu fui consertar o carro, coloquei o carro para consertar, alguém me abençoou, né? E aí eu falei de Jesus para o dono da oficina, o cara consertou o carro, né? Peguei o carro, foi feito serviço, está consertado, né? Mas não deixamos de anunciar o Evangelho por onde a gente passou. Presta atenção, a sua vida é feita por esse propósito. Então o apóstolo Paulo fez 3 viagens. Nem tenho mais tempo de falar na viagem aqui. Mas o que é importante eu dizer sobre essas viagens para os irmãos aqui? Todas essas viagens missionárias, o apóstolo Paulo foi extremamente perseguido, foi extremamente resistido. Por causa de pregar o evangelho em alguns lugares, ele foi apedrejado até estar morto aos olhos dos homens. A Bíblia diz que num dos lugares onde ele foi pregar ali em Derbe, ele foi tido como morto por aqueles homens, eles arrastaram ele para fora da cidade e jogaram ele no lixo, por causa de pregar o evangelho. Então eu quero deixar você tranquilo com isso, que você também vai ser perseguido. E, irmãos, olha, eu preciso deixar isso aqui bem claro, porque tem gente que não prega porque eu vou ser perseguido. Sim, você vai ser perseguido. E se você não pregar, vai ser perseguido também. Ou não? Ô, gente, vocês estão vivos? Então, que seja perseguido por pregar, que seja perseguido por crer, porque Paulo foi perseguido por pregar, e foi preso por pregar, mas no lugar onde ele estava preso, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo sacudiu a cadeia, e o libertou, e ele ganhou a família inteira do carcereiro. Então que se levantem crentes ousados nesse tempo. Vou bater de novo aqui, ó. Que se levantem crentes ousados, para a gente fazer diferença. Os irmãos acham que falta quanto tempo para Jesus voltar? Eu não arrisco dizer como a Baby do Brasil, que faz 5 anos. O senhor assistiu, né? Como, né? 30 pessoas gravaram o vídeo do negócio. Fiquei até com vontade de gravar vídeo também. Tá? O que eu quero dizer para os irmãos aqui, ó, quando nós olhamos para o apóstolo Paulo,
nós temos 3 características que eu quero destacar para encerrar minha mensagem hoje. Diga 3 características. Os grandes ensinadores de teologia, eles consideram o apóstolo Paulo o maior cristão de todos os tempos. Tá? Irmãos, se a gente não tivesse o apóstolo Paulo, nós não teríamos metade do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros. O apóstolo Paulo escreveu 13, talvez 14, se foi ele que escreveu Hebreus, que tem uma dúvida. Muita gente acha que não. Eu, particularmente, acho que sim, mas eu não sou teólogo. Eu sou só um estudante da palavra de Deus, um pastor que estou me dedicando aqui a ensinar você. Eu não tenho informação suficiente para dizer, mas eu acho que ele escreveu também. Mas escreveu metade do Novo Testamento. E deixou toda a estrutura do que a gente pratica. Por que a gente faz reunião todo domingo? Por causa do apóstolo Paulo ensinou. Por que a gente dá liberdade para os dons fluírem? Porque ele deixou documentado como que é a coisa. Por que a gente faz uma ceia do jeito que a gente faz? Com pão e vinho, do jeito que a gente faz? Por que não é um pão que já vem partidinho? É um pão que a gente divide. Porque o apóstolo Paulo ensinou assim. Por que a gente distribui da forma como a gente distribui? Porque o apóstolo Paulo ensinou assim. Por que faz ofertório na igreja? Porque o apóstolo Paulo ensinou assim. Por que eu saí do trabalho e vim me dedicar à pregação do evangelho? Porque o apóstolo Paulo disse isso. Por que nós pagamos um salário para o pastor? Porque ele diz que digno é o trabalhador do seu salário. Se nós não tivéssemos o apóstolo Paulo, nós não teríamos igreja organizada, não teríamos igreja apaixonada por Cristo. Nós não saberíamos orar, nós não teríamos uma estrutura para dizer quais são os frutos do Espírito Santo, quais sejam amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Se nós não tivéssemos o apóstolo Paulo, irmãos, nós não teríamos o belíssimo texto de Romanos 8. Você sabe do que eu estou falando? Não? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará juntamente com seu Espírito todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, perseguição? Angústia, nudez, perigo ou espada, porque está escrito, por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas olha, irmãos, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Irmãos, o que seria de nós sem o apóstolo Paulo? Aleluia. O belo capítulo de 1 Coríntios 13, no qual ele lista 15 qualificações do amor de Deus. E termina dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós não tivéssemos esse precioso apóstolo, nós não teríamos nada disso. Agora, presta atenção. Por que eu quero encerrar aqui falando dessas 3 características? Porque essas 3 características que fizeram dele o maior cristão de todos os tempos, é o cristão que nós fomos convidados a ser. E quais são essas 3 características? Primeiro, ele tinha uma excelente teologia. Quantos podem repetir isso comigo? Eu digo assim, o apóstolo Paulo tinha uma excelente teologia. Por que é importante a teologia? Por que é importante nós conhecermos a palavra de Deus? Porque veja bem, como é que eu vou saber se eu acendo vela ou não acendo vela quando alguém morre? Se eu tenho que colocar véu ou não preciso colocar véu para orar? Se Deus só me ouve se eu estiver de joelho, se eu estiver de pé? Aquela outra questão que eu gosto de falar, né? Leio ou não leio horóscopo, né? Se nós não tivermos uma boa teologia, nós não temos conhecimento de como pautar a nossa vida. E nós nos tornamos, então, supersticiosos. Saiu na Veja, irmãos, que nós, evangélicos, somos acusados de ser aqueles que mais
tem preconceito religioso no Brasil. Sabe o que isso quer dizer? Se for verdade, é que a gente é analfabeto em termos de palavra, porque Deus nos chamou para amar a todos, mas a gente só ama evangélico. Em vez de ganhar a gente para Jesus, a gente está mandando quem não aceitou Jesus para o inferno. É o contrário, porque Paulo escreveu que Cristo reconciliou consigo o mundo e nos enviou para pregar a mensagem da reconciliação. Irmão, se nós não tivermos uma boa teologia, você fica com medo de demônio, porque você não sabe que você tem autoridade sobre ele. Por isso você fica com medo de vulto em casa, porque você não sabe que você é quem manda o diabo para fora. Quem não pode entrar nem na tua casa, nem na casa do vizinho, nem na rua que você mora. Estão entendendo? A gente fica supersticioso. Se a gente não tem uma boa teologia, a gente vai atrás de coach. Então presta atenção, o apóstolo Paulo, ele é, em primeiro lugar, reconhecido como o maior cristão, porque a teologia dele é muito boa. Se você lê o livro de Romanos, e eu tenho feito comercial de verdade, irmãos, quer adquirir uma Bíblia boa para você? Tem muitas Bíblias versões boas, né? Quer adquirir uma boa Bíblia de estudo, compra a aplicação pessoal. Ela tem uma versão pequena e uma versão grande. Se você não tem dificuldade com letra pequena, a versão pequena custa uns R$160. A versão grande é uns 240. Mas é um bom investimento você ter uma Bíblia de estudo que você não vai levar para todo lado, porque ela é muito grande, muito grossa. Mas uma Bíblia fantástica, que tem um comentário assim, muito sóbrio, muito bom, para você fazer uma leitura e aprender na palavra de Deus. Agora, para a leitura cotidiana, no seu devocional, compra esta versão aqui, nova versão transformadora. O tipo de tradução dela é muito simples de você compreender. Entendeu? Nós precisamos ser um povo que tem boa teologia. Por que o Fernando Palma está dizendo que dia 12 aqui nós vamos começar curso de crescimento espiritual? Porque ensinar a palavra de Deus é uma responsabilidade da igreja. Segunda coisa aqui, o apóstolo Paulo é considerado o maior cristão de todas as épocas, porque foi um homem de ações fortes, mas um comportamento coerente e íntegro. O que significa que é coerente e íntegro? Coerente e íntegro é o seguinte, o que eu sou na igreja, eu sou lá fora, e o que eu sou aqui é o que a palavra de Deus diz. Então o meu discurso é e a minha prática também. O meu sim, sim é sim, sim, o meu não, não é não, não. O compromisso de chegar às 16, eu falei, eu vou chegar. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou líder, não, porque eu sou crente. Se eu comprei, eu vou. Crente não mente. Então, quando a gente está falando sobre essas coisas, nós estamos olhando para um apóstolo que ele até tinha um comportamento sisudo. Era um homem que tinha uns posicionamentos fortes, que defendia muito pragmaticamente o que crê, mas era muito coerente. O que significa a palavra íntegro? Significa que ele era inteiro no comportamento. Irmãos, nós precisamos entender a palavra de Deus, porque nós precisamos praticar. E deixa eu dizer algo para os irmãos, nós precisamos entender, mas o diabo não tem medo de quem entende. O diabo foge de quem pratica. A palavra de Deus diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Como é que resiste ao diabo? Vocês lembram das tentações de Jesus? Jesus disse assim, está escrito. E por que Jesus tinha autoridade? Porque ele vivia o que ele pregava. Tanto é que Simão o mágico foi expulsar demônio. Aí o demônio disse para ele assim, olha, eu conheço Jesus, que você está usando o nome dele. Eu conheço Paulo, mas você, quem é você? E não é porque ele estava falando algo errado, não. É porque a vida do camarada não tinha a ver com o que ele estava falando. Então falta autoridade espiritual quando o teu testemunho não está alinhado ao autor das Sagradas Escrituras. Então nós pregamos aqui, irmãos, inclusive, o que é a pregação do Evangelho? Por que a gente prega aqui? À luz da palavra de Deus, quando eu estou pregando a mensagem de Deus, estou liberando água em você. E essa água, à luz da palavra de Deus, ela vem te lava por dentro, vai dando vontade de você ter outro comportamento. Eu estou lavando os seus pés à luz da palavra de Deus. A gente fica de segunda a sexta, irmãos, a gente fica exposto a todo tipo de besteira.
né? É gente azucrinando, é o lugar onde você mora, coloca umas músicas, né? Todo lugar que você entra, né? Os banners, as coisas que você vê, o mau testemunho da sua família, é gente perturbando, é conta para pagar é uma desgraça, né? Estou brincando. E aí a gente vem aqui e libera a palavra com a finalidade de lavar o seu coração. Amém? E o Senhor quer que o nosso posicionamento, irmãos, nosso testemunho seja coerente e íntegro. E a terceira coisa que eu quero dizer e encerrar aqui. Terceiro motivo pelo qual Paulo é considerado o maior cristão de todos os tempos. Porque ele tinha relacionamentos profundos. Então diga aqui comigo assim, uma boa teologia, ações fortes, coerentes e íntegras. E terceiro, diga assim, relacionamentos profundos. Então eu quero encerrar nesse ponto aqui, ó. Gente, a gente é uma igreja, a gente é o corpo de Cristo. Amém? Nós fomos chamados para ter vínculo um com o outro. Estão comigo? Olha, deixa eu falar algo que parece desanimador, mas não é. A igreja tem problemas. Escuta aqui quem está chegando por último. Escuta alguém que converteu com 7 anos, que é filho de presidente dos diáconos, cresci em igreja, vi todo tipo de absurdo dentro da igreja, eu mudei para Dínamos, uma igreja muito louca no início. Irmãos, muito louca, né? Deixa eu perder um tempo só com isso aqui. Uma vez no estacionamento da Dínamos, a gente tinha um cara lá que era bipolar, e ele era um empresário. Ele entrou com uma Ranger V6 no estacionamento, e a Dínamos Santo André do lado de um motel. Aí ele estacionou a Ranger do lado do motel, subiu na caçamba, pegou um megafone e começou a pregar arrependimento para quem estava dentro do motel. Igreja é um lugar de gente muito louca, né? Este mesmo cara, onde um jovem morreu da igreja, chegou numa vigília com uma bandeira do Brasil nas costas e falando, Deus, começou a interceder pelo morto na vigília, e gritando alto, e caminhando no meio das pessoas. E os jovens começaram a se debruçar e colocar a cabeça no meio das pernas, e o pessoal achava que estava quebrantado. Não é, porque estava todo mundo dando risada do louco. Igreja, tem umas coisas absurdas que acontecem, mas deixa eu dizer algo para você, é a igreja. É a igreja. Jesus ama a igreja, viu, filho? E, irmãos, a Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, um irmão afia o outro. A nossa face aqui junto em relacionamento, a gente vai santificando um mutuamente. Às vezes a gente fica meio frustrado, a gente às vezes fica em choque com alguma coisa, às vezes a gente fica desanimado, mas eu quero dizer para os irmãos, nesse mesmo ambiente, quando a gente supera isso, a gente faz os vínculos. É nesse ambiente que a gente vai desenvolver os verdadeiros relacionamentos com irmãos que vão orar por nós. Irmãos, é nesse mesmo ambiente que nós vamos desenvolver relacionamento com gente que vai nos ajudar e vai ser coluna a nossa intercessão para a salvação da nossa casa, para a transformação de situações, para que milagres aconteçam. Hoje de manhã eu subi aqui, eu estou encerrando a minha palavra, mas presta atenção. Subi aqui e senti de orar. Aí comecei a orar. Aí eu falei assim, não vou começar a pregar ainda, não vou soltar o vídeo ainda, vou ficar aqui mais um pouquinho. Eu senti o Espírito Santo me envolvendo. Aí de repente eu senti algo aqui, ó. Eu senti aqui, mas não é aqui que estava, né? Aí o Espírito Santo falou assim, olha, tem alguém aqui com uma feridinha na cabeça. Tem uma escaminha na cabeça. E isso está subindo e está se tornando dolorido. E eu quero que você diga que vai curar. Onde está essa pessoa? A pessoa levantou a mão. Está aqui, a Cibele. Ela veio no final do culto e falou assim, pastor, já não está mais. Está curado. Entendeu? A igreja é um ambiente sobrenatural, gente. Os irmãos não sabem como a gente é a bênção de São Mateus. A gente é a bênção de São Mateus. Não estou falando da Dínamos, estou falando da igreja de uma forma geral. Todas as igrejas. A gente é o sal da terra, a gente é a luz do mundo. Amém? Eu estou curtindo uma música do Davi Silva nesses dias. Estou curtindo músicas do Davi Silva porque ele vai tocar no nosso meio. Estou aprendendo a cantar as músicas dele, que eu estava meio desatualizado, né? Então a música chama Azeite, né? Meu Deus do céu, que música maravilhosa. Estou cantando essa canção em casa, irmãos. Ele fala, quando o Senhor voltar, eu vou estar exatamente aqui no lugar onde o Senhor me mandou ficar. Com o meu cântaro cheio de água, preparando a ceia na minha sala, a canção diz. Preparando o pão e o vinho para nós sentarmos e sentando junto. Amém?
com as minhas tochas acesas iluminando o mundo. Eu estou ouvindo essa canção nesses dias e orando para o Senhor isso. Porque faz 44 anos que o Senhor está me preservando no Evangelho. Eu quero ser uma tocha acesa no meio dos irmãos. Eu quero convidar você a ser uma tocha acesa no meio das igrejas. Sabe por quê? Porque, irmãos, bendita... meu Deus do céu. Os irmãos não sabem a alegria que é de ser igreja. Eu dou graças a Deus pela equipe de pastores. Nós somos uma equipe de pastores na Dimos, é pastor tudo jovem. Eu sou ancião dentro da minha equipe de pastores, porque eu, Gustavo, com 44 anos, os outros pastores têm tudo menos de 32, todos homens sérios, homens de fé, homens de oração. Irmãos, a gente reúne, é uma festa, porque são irmãos, um encorajando o outro, um injetando fé no outro, são grandes pregadores. Eu andei pelas ruas da Inglaterra com o Bruno Carvalho, nosso pastor de Recife. Irmãos, o irmão plantou uma igreja lá em Recife faz 1 ano. Meu Deus do céu, acabou de abrir um prédio lá, está com quase 200 membros, o prédio do cara. 25 mil reais o aluguel do prédio dele. Eu falei, não, louco. É a última igreja que nós plantamos, é o aluguel mais caro da Dimos. Um homem de fé. Mas eu vou dizer para os irmãos, em todas as ruas que eu andei com o Bruno Carvalho, é um jovem, quantos anos ele tem, filho? 28, 29 anos. Ele evangelizou todo mundo que ele viu. Eu acho que eu já disse isso aqui na igreja. Ali na Catedral de Wesley, nós vamos fazer aquele passeio turístico, onde morou o John Wesley. Ele morou aqui do lado, e é onde ele começou o ministério, depois expandiu a catedral, nós fomos lá. Não sei por que eu, na minha religiosidade, imaginei só crente vem aqui. Lógico que não. É um monumento histórico. A gente pegou um cara no jardim ali, o Bruno sentou do lado dele, começou a evangelizá-lo. De repente ele pegou o cara aqui e falou assim, aceite Jesus. Em inglês. E o cara começou a refutar, um cara inteligente, começou a refutar, o cara ateu, na capela de Wesley, ateu. Que é um monumento histórico, é só história para eles. E eu vi ele, irmãos, com amor nos olhos, dizendo, this is the point, man. Jesus loves you. Falei, meu Deus, que agressividade. O cara quis levantar, ele puxou o cara de volta, fez de novo. O cara quis levantar uma segunda vez, ele falou, não vai embora se aceitar Jesus não, essa pode ser o tempo da sua oportunidade. Irmãos, o cara acabou saindo dele, mas eu vi o cara saindo, o diabo levando o cara está querendo entregar a vida para Jesus. Nós pegamos um Uber, andamos de Uber lá na Inglaterra também. Aí o motorista, irmãos, motorista, tem muito muçulmano na Europa agora. No banco de trás ele começa a evangelizar a motorista do Uber muçulmana. E ela fala, Jesus não é ninguém e tal, ela falando em inglês, né? Falando, e ele falou, não, Jesus te ama muito. Ela falou, o que ela falou, ele refutou tudo. E muçulmano inteligente, não é aquela pessoa desinformada. Não, desconstruindo todos os argumentos dele. De repente, quando eu achei que a discussão estava perdida, ele olhou no retrovisor da moça e falou assim, eu te vejo quando você deita à noite naquele travesseiro. Eu vejo qual é o teu sentimento quando você deita naquela cama. A mulher ajeitou o retrovisor, com os olhos marejando, olhou aqui. Eu vou dizer um negócio para os irmãos, eu preciso do Bruno Carvalho na minha vida. Meu Deus do céu, como eu preciso do pastor Dênio me lembrando que eu preciso orar. Meu Deus do céu, como eu preciso do Murilo me lembrando que nós somos chamados para ser adoradores. Como eu preciso de você, Rafael. A gente precisa um dos outros. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo, nós vamos ver uma igreja que sabe que precisa. Às vezes eu lembro de vocês na oração e falo, meu Deus, obrigado pela vida do Sandro. O Sandro é um indignado, né? Indignado. Sempre dá para melhorar, sempre quer fazer para melhorar. Como preciso do Irineu, como preciso da Elaine, como preciso dos irmãos aqui. O que seria de mim sem o Diego da batera? Manda um abraço grande para sua esposa, filho. Os irmãos estão entendendo? Um homem de relacionamentos profundos. Todas as cartas do Novo Testamento que você for ler, que foram escritas pelo apóstolo Paulo, escreveu com alguém. Então você pega 1ª e 2ª Coríntios, foi escrito Paulo, Sóstenes foi quem usou a caneta. Provavelmente ele estava ditando, porque muitos acreditam que Paulo, já no final da vida, quando ele começou a escrever as cartas, já não tinha boa visão. Então ele está ditando e Sóstenes estava do lado. Eu falei para o Cláudio, não vai dar tempo de fazer aqui, mas eu gostaria de ler, e não vou fazer por causa de tempo, porque já é 20 horas e 7 minutos.
mas o último capítulo da vida de Paulo é 2 Timóteo capítulo 4. Irmãos, tem 18 nomes de pessoas citados ali. Quantas eu falei? 18. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele precisava das pessoas. Tem nome das mulheres, nome dos homens que foram os companheiros de ministério. Eu não sou ninguém se não é a Patrícia Cipriano me lembrando que eu tenho que fazer missões. Eu não sou ninguém sem você. Nós não somos ninguém uns dos outros. Às vezes eu falo de você, Beth, e eu sei que você tem as suas crises, você tem as suas lutas, mas você me ajuda a ser pastor. Essa irmã mora em Mongaguá. Estava pregando hoje de manhã e falando aqui para os irmãos que eu faço uma oração há alguns anos nessa igreja. Eu falo: Deus, pega o pessoal que passa aqui na rua e traz para dentro, que eles ouçam o barulho da nossa adoração e desejem entrar. Aí o irmão estava aqui dentro e falou: pastor, fala para a igreja que eu sou um dos tais, aqui, o casalzinho aqui na frente, ó. Passava aqui, não, ele estava domingo de manhã, ele não está agora não, entendeu? Passava aqui na frente, ouvia a gente, resolveu entrar. Está aqui, ó, 2 meses frequentando a igreja. Talvez outros nosso meio, né? O Yuri, o Yuri veio uma vez, veio outra, eu vi ele curtir alguma coisa minha na rede social, fui lá. Como é que fala, Murilo? Como fala? Tem um termo, né, quando você vai olhar a rede social do cara? Stalker. Foi lá olhar o cara. Tá aqui todo domingo, né? Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas eu quero dizer para você que você não me conhece, eu não te conheço, mas eu preciso de você. A gente precisa um dos outros. Quando eu terminei de pregar, esse irmão que entrou aqui de manhã, hoje ele veio falar assim: pastor, obrigado porque essa palavra sua me lembrou do pastor Milton. Eu estou na igreja porque o pastor Milton investiu muito na minha vida, na minha infância. Eu falei: então liga para ele essa semana. E falou: não vai ser possível. Jesus já recolheu o pastor Milton. Eu fiquei sem o pastor Milton, me escandalizei com Cristo em algum momento, me desviei, mas eu achei outra igreja para me amar. Eu estou aqui na Dínamos. Eu citei o nome do Wellington hoje de manhã. Eu vou terminar com a menção honrosa do Wellington. Eu tenho que citar o Wellington, Letícia, o Vitor, a Isabela e o Heitor. Isabela e Heitor. Porque o Wellington, irmãos, quando começou a frequentar a igreja, eu vou dizer porque você conta. Ele vinha com o carro batido aqui, ó, com os vidros que não fechavam, porque tentou suicídio. Estava separado dessa mulher incrível, bonitona, do lado dele, que é a sua esposa. Só olhos para ele, só. Entendeu? Estava distante do Heitor e a Isabela, crianças incríveis, super lindas essas 2 crianças aqui. A família estava desfacelada. Se a gente não tivesse a igreja, a gente não tinha transformação de vida. A gente precisa investir na igreja. O apóstolo Paulo tinha boa teologia, tinha posicionamento coerente, tinha relacionamentos profundos. A gente precisa uns dos outros. Eu quero convidar você a estar de pé para a gente encerrar o culto. Amém? Nós queremos ser a igreja de Atos, gente. Amém? Nós não seremos igreja perfeita, mas queremos ser uma igreja com um coração correto. Quem diz amém aqui para essa palavra? Então feche os seus olhos, por gentileza. Ô Pai, eu quero colocar a tua igreja diante de ti, formosa como ela é aos teus olhos. Ela é formosa porque a tua palavra diz que é o Senhor mesmo que está ataviando ela. O Senhor é quem está cuidando da tua noiva. É o Senhor quem está limpando a tua noiva. É o Senhor quem está adornando a tua noiva, vestindo ela de branco finíssimo, de linho fino. Aleluia. É o Senhor quem está limpando, está lavando a tua noiva, está perfumando a tua noiva. É o Senhor quem está trabalhando a tua noiva para o casamento. Eu te louvo pelo privilégio de poder cooperar contigo, liberando a palavra, uma palavra que eu sei, Senhor, que afeta os nossos corações, cada um de nós, em uma determinada área, cada um de nós de forma diferente, mas eu sei o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui afeta a eternidade. Eu quero dizer ao Senhor que o Senhor tem liberdade para trabalhar em cada um de nós. E meu desejo é que outras famílias, Senhor, aqui em São Mateus, sejam alcançadas. Que eles também sejam firmados no Evangelho, que eles conheçam o mesmo Jesus que nos salvou. Que eles conheçam a mesma beleza, que eles entendam que o Evangelho é a verdade.
de Deus para nós. Eles entendam o perdão que o Senhor nos ofereceu. Pai, nos ensina a amar as pessoas. Pai, nos ensina a crer na Tua palavra. Pai, nos ensina a praticar a Tua palavra. Paizinho querido, eu quero te pedir, nos ensina, Senhor, a desenvolver relacionamentos mais profundos. Senhor, nos ensina a tirar a mágoa do nosso coração, a ira do nosso coração. Nos ensina a tirar as obras da carne de dentro de nós e sermos um povo espiritual que Te honra. Deus, a Tua palavra diz que nisto o mundo saberá que somos Teus discípulos, se nos amarmos. Nós encerramos nessa noite a série de Atos e queremos Te pedir, ó Deus, compartilha conosco o mesmo coração desses grandes homens do passado, que provaram mover, Senhor, sem precedentes nos seus dias, porque nós somos uma fatia da Tua igreja na terra, que teremos também honrar o Teu nome. Amém? Eu gostaria de convidar você a repetir comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo o Teu chamado para a minha vida, quando o Senhor diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Eu assumo o desafio de abrir a minha vida para permitir que o Teu Espírito me faça uma ferramenta eficaz para pregar o Teu Evangelho com as minhas palavras e a minha vida, de forma que o meu coração possa ser um palco de manifestação da Tua graça, do Teu amor e do Teu poder, e pessoas venham a ser alcançadas para Ti, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero abençoar você nessa noite, quero declarar uma semana de muito êxito. Quero declarar a visitação do Senhor na tua casa, no meio dos teus queridos. Se alguém está aqui preocupado com alguém que está ferido, enfermo, eu quero declarar uma graça toda especial para você ser usado dentro desse ambiente. Quero declarar o socorro de Deus se movendo na área da tua necessidade. Quero declarar os milagres do Senhor fluindo na tua vida. Quero declarar uma medida de fé crescendo no teu coração. Quero declarar o teu coração impulsionado a viver uma vida santa que honra o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantemente com todo o povo de Deus. Quantos creem, concordam? Diga assim: amém, Jesus. Deus abençoe, vai para sua casa, tenha uma semana vitoriosa.